Graça e paz, irmãos. Nós chegamos hoje no capítulo 15 do livro de Marcos e damos graças ao nosso Senhor Jesus por nos conceder, até então, fazer diariamente, quase que todos os dias, essa gravação da leitura da palavra do Senhor, de poder ter o privilégio de meditar na palavra do Senhor. Que ele seja o seu soberano, hoje e eternamente. Vamos à leitura do capítulo 15 do livro de Marcos, que diz assim: Ao raiar do dia, entraram em assembleia os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Supremo Tribunal dos Judeus, e tomaram uma decisão. Amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe replicou: Tu dizes? E os chefes dos sacerdotes passaram a levantar várias outras acusações contra ele. Por isso Pilatos indagou uma vez mais: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar muito impressionado. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição libertar um prisioneiro por aclamação popular. Um homem conhecido por Barrabás estava na prisão, junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Concentrando-se a multidão, clamaram a Pilatos que lhes outorgasse o direito de costume nessas ocasiões. E Pilatos lhe ofereceu: Queres que eu vos liberte o rei dos judeus? Porquanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário, soltasse Barrabás. Contudo Pilatos lhe questionou: Assim sendo, que farei com este o que chamais o rei dos judeus? Mas eles gritavam: Crucifica-o. Por quê? Que mal fez este homem? Inquiriu Pilatos. Todavia eles clamavam ainda mais decididos: Crucifica-o. Então Pilatos, para satisfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhes Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado e depois o sentenciou à crucificação. Em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de cor púrpura real. Depois teceram uma coroa de espinhos e cravaram sobre sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, ó Rei dos Judeus! Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiam sobre ele. Ajoelhavam-se e lhe rendiam adoração. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local da caveira, e lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Então o crucificaram, dividindo suas vestes. Jogaram sorte para saber
com que parte cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim ficou escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Junto a Jesus crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim as escrituras que diziam: ele foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes lançavam-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando: ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, agora desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando: salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e creiamos, e de igual modo os que com ele foram crucificados o insultavam. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde ao meio-dia até às 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que presenciavam o que estavam ocorrendo, ouvindo isso, comentavam: vide, ele chama por Elias. Então, um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e a estendeu até Jesus para que sorvesse, e explicou: deixai, vejamos se Elias vem para tirá-lo daí. Todavia, Jesus, com um forte brando, expirou. Então o véu do lugar santíssimo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E, quando o centurião, que estava bem em frente de Jesus, ouviu o seu brando e viu a maneira como expirou, exclamou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e, de igual modo, estavam ali presentes. Este era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. E José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, que também aguardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Pilatos recebeu com espanto a notícia que Jesus já havia falecido e, chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, consentiu em ceder o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora depositado. Palavra do Senhor. Amados irmãos, como nos impressiona todo o sofrimento e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Você ser julgado, você ser acusado e não responder nada. É muito difícil alguém te acusar de alguma coisa e você
está sendo acusado de maneira injusta, você não se degladiar, você não se espernear ou ficar brabo ou fazer coisas até piores. Jesus suportou todo o ato em silêncio, em absoluto silêncio. Jesus não respondeu às acusações, Jesus não respondeu nenhuma tentativa, Jesus não revidou, Jesus levou consigo todos os nossos pecados, todo o sofrimento de Jesus foi causado por nós. Jesus foi crucificado, Jesus foi zombado, Jesus foi cuspido, escarnecido de todas as formas, e nós muitas vezes não aguentamos e não suportamos nada. Amados, Jesus nos mostra uma humildade suprema que nós devemos aprender. Nem tudo que nos acontece devemos revidar. Muitas vezes é preciso silenciar-se. E Jesus tinha certeza da vitória e da ressurreição, e ele sabia que ia ressuscitar, então ele suportou, e ele brandou: Pai, por que me abandonaste? Muitas vezes estamos desesperados e muitas vezes achamos que o Pai nos abandona, e o Pai nunca nos abandona. Irmãos, vamos crer na palavra do Senhor, vamos seguir os exemplos de Jesus para que nós possamos continuar a suportar as dificuldades e as dores. Que assim seja feita na tua vida, na minha e nas de todos nós, que o seu Santo Espírito possa nos conduzir. Amém? Amados irmãos, vamos fazer uma pequena oração. Senhor, tu que suportastes a dor, o Senhor que foi maltratado, pisoteado, o Senhor que morreu por nós, nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas condutas. Pedimos, ó Pai, que tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos, ó Pai, suportar as dores, os desafios em silêncio, Senhor. Pai, que a tua misericórdia seja conosco hoje e todo sempre. Em nome de Jesus te pedimos, Pai, fortaleça o nosso espírito. Nos fortaleça, Senhor, porque precisamos batalhar todos os dias. E pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos vencer cada batalha, hoje e todo sempre. Amém. Amados irmãos, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e clicar no sininho para que você seja notificado. Que o amor eterno do nosso Pai, a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo e a condução do Espírito Santo seja conosco, hoje e todo sempre. Amém.